Olá, estamos mais uma vez com a psicóloga Jaqueline, que esteve recentemente se preparando para dar uma palestra a respeito de um assunto que essa semana voltou aos debates por causa de uma pesquisa realizada pelos órgãos competentes, que trouxe um dado muito alarmante. Como ela estava se preparando para dar uma palestra nos próximos dias a esse respeito, nós resolvemos gravar este falando um pouquinho sobre o assunto. E nós estamos falando, e vamos continuar falando hoje no nosso vídeo, a respeito do alcoolismo e do uso abusivo do álcool. Mas antes nós temos uma observação. A primeira delas é de que nós não vamos entrar no mérito se o cristão deve ou não deve beber. Este não é assunto, não é a nossa pauta de hoje. Nós vamos lidar com aqueles que já, de alguma maneira, bebem. Alguns que, embora estejam dentro das nossas igrejas, acabam fazendo uso abusivo, sejam eles frequentadores ou amigos, parentes de membros de igreja e até mesmo daqueles que têm que lidar com a triste realidade do alcoolismo. Então, nós vamos falar hoje a respeito do álcool. Obviamente, sabemos que existem textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vão regular essa questão do consumo do álcool, seja para estabelecer limites neste consumo, seja para proibir o consumo de determinadas bebidas. Mas isso também não é o assunto que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar diretamente a respeito daqueles que têm problema de fato com a bebida, com o álcool. Olá. Olá, é um prazer muito grande estar aqui novamente com todos vocês. Para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo com ela, falando a respeito de depressão, ele está no nosso canal. E ela é psicóloga, formada pela Universidade Metodista do Estado de São Paulo, se formou recentemente, mas já tem atuado nesta área. E sem mais delongas, vamos diretamente ao nosso assunto. E quando nós falamos a respeito de álcool, seja uso excessivo, abusivo, seja o vício, nós temos uma dificuldade grande de diferenciar uma coisa da outra. Aparentemente, para nós, não existe diferença entre um e outro. Por isso, eu gostaria de lhe perguntar: qual é a diferença entre uso abusivo do álcool e o alcoolismo? Primeiramente, a gente precisa entender que o que define o alcoolismo, o que define uma pessoa ser alcoólatra, é a perda do controle no seu comportamento, né? É o controle de beber. A pessoa, quando ela fala que vai beber, dificilmente ela vai falar que ela quer beber para ficar bêbado, caindo pelos cantos. Mas quando ela começa a beber, ela não consegue controlar. Ela tem em mente que eu só vou beber 2 ou 3 copos, mas ela não consegue controlar o uso da bebida. Então, o que diferencia um alcoólatra de uma pessoa que faz o uso exagerado é não ter esse controle sobre a bebida, não conseguir controlar quando deve parar de beber. Ok. Uh, Já que o que vai definir essa questão do controle, e é claro que ninguém se torna conscientemente viciado, né? As pessoas começam a fazer o uso de maneira consciente. Porque eu decidi beber no tabagismo, porque eu decidi fumar, nos narcóticos, porque eu decidi fazer uso deles. Mas o vício em si não necessariamente tenha sido uma decisão consciente. Afinal de contas, é muito comum nós ouvirmos os viciados dizendo: eu paro a hora que eu quero, eu não sou viciado, e por aí vai. Já que nós temos essa diferenciação, eu gostaria de saber qual é as características, qual é o contexto, o que torna uma pessoa alcoólatra.
A característica que mais chama atenção, que é o que você consegue identificar mais rapidamente, é essa compulsão pela bebida, né? Então, o alcoólatra, ele vai fazer o uso da bebida em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer momento. E isso começa a atrapalhar, então, o seu círculo social. Quando começa o uso abusivo, começa a atrapalhar o seu círculo social, e aí você precisa começar, então, a acender um sinal de alerta. Quando começa, então, a influenciar na sua relação com a sua família, na sua relação com seus amigos, na sua relação com o seu trabalho, quando você começa a abrir mão das suas responsabilidades para ir beber, quando a compulsão ela é muito maior do que o seu senso de responsabilidade, sobre o seu senso de sociabilidade, aí a gente tem um problema. Aí você pode sim entender que essa pessoa ela já está viciada e ela já está usufruindo do alcoolismo. Ok. Quando a gente pensa em vício, seja ele qual for, e o álcool não é uma exceção a essa regra, nós também sabemos que existem tratamentos. O álcool, assim como o uso de entorpecentes, tem o seu grupo. No caso do álcool, Alcoólicos Anônimos. No caso de entorpecentes, os Narcóticos Anônimos. Outras doenças, né, outras compulsões também vão ter os seus grupos que vão ajudar, auxiliar nesse processo de terapia e de tratamento. Considerando isso, nós temos também no mercado aqueles remédios que aparecem em propagandas em programas de televisão falando sobre se livre do vício do álcool, proteja quem você ama, coloca na comida, coloca na água e por aí vai. E aí a gente começa a achar que então existe não só o tratamento, mas existe a possibilidade de cura. Obviamente que nós não estamos falando do pressuposto sobrenatural. Nós cremos num Deus todo-poderoso que, se Ele quiser, no estalo de dedo, a pessoa se liberta do vício. Mas em se tratando do meio ordinário da coisa, nós podemos falar em cura para o alcoolismo, ou a pessoa que teve problema com o alcoolismo passará o resto da vida tendo que se cuidar, porque a qualquer momento, se ela não tomar cuidado, voltará a ter quedas no seu vício. É muito complicado a gente falar em cura, exatamente porque uma pessoa, quando ele tem um contato com o álcool, ele já tem ele acaba se tornando predisposto ao consumo do álcool. Uma pessoa, quando ela começa a beber, ela não começa a beber hoje e amanhã ela já é alcoólatra. Ela vai aumentando gradativamente o uso e os efeitos da bebida no organismo vai ficando cada vez mais tardio. Então, no começo ele não conseguia beber 2 copos, dali um tempo ele começa a beber 3, 4, 5, 6, 7 garrafas de bebida, né? Então ele começa aumentando gradativamente. Então é muito complicado falar em consumo, em falar em cura, porque uma pessoa que faz o uso, ele vai ter que se manter vigilante por muito tempo, porque ele tem uma predisposição muito maior a recaídas. E se ele entra em contato, se ele tem uma situação de conflito, se ele tem uma situação que anteriormente desencadeava nele essa necessidade de beber e agora desencadeia essa necessidade de beber, mas ele não bebe, ele vive em constante vigilância. Ok. Quando a gente fala então sobre essa questão do beber, do uso exagerado, aqui no Brasil, por exemplo, a lei dispõe de que é terminantemente proibido vender, oferecer, dar de graça e por aí vai, qualquer tipo de bebida alcoólica a menores de 18 anos. Então nós temos aí o limite da lei, mas primeiro, a gente sabe que, lamentavelmente, nós vivemos num país em que as pessoas estão acostumadas a não seguir as leis. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe toda uma questão social, toda uma questão de contexto regional que vai na contramão da lei, porque a lei é em âmbito nacional,
mas acaba oferecendo, acaba vendendo, o pai compra para dentro de casa e aí os filhos podem beber, festa da família, churrasco e etc e tal. E aí a idade vai ficando cada vez mais precoce. Como eu disse no início, essa semana saiu uma pesquisa dizendo que os adolescentes têm começado a beber cada vez mais cedo e hoje a idade média de quem começa a fazer o uso de álcool está na casa dos seus 12 anos e meio. Quando a gente pensa em alguém que é alcoólatra, na nossa mente já vem alguém mais maduro, já vem alguém mais experiente ou não. A minha pergunta é: existe uma idade padrão para o alcoolismo ou em qualquer idade a pessoa pode se tornar um alcoólatra? Não, não tem um padrão de idade, muito pelo contrário, é muito comum ao conversar com pessoas que fazem o uso do álcool, seja de maneira social, seja de maneira exagerada, a grande maioria deles tiveram o contato no início da adolescência, ainda na adolescência, ainda em casa. A grande maioria deles, o primeiro contato com a bebida foi através da família, que é como você disse, ali a família tem aquele contexto que bebe, eles têm esse costume, e o adolescente começa a fazer o uso dentro de casa. Então não existe um limite, uma idade padrão para que as pessoas façam o uso. Muito pelo contrário, é normal você ouvir de pessoas falarem o primeiro porre na vida, a primeira vez que ficaram bêbados foi ainda na adolescência. Certo. A gente percebe isso, talvez na prática do dia a dia, a pesquisa só veio deixar claro aquilo que a gente já vivencia pelo país, de que de fato eles estão bebendo e considerando a proibição via lei, nós temos aí duas grandes possibilidades. Na verdade, várias, mas eu vou destacar duas grandes possibilidades. Ou, em primeiro lugar, o comerciante está deixando de cumprir a lei e está vendendo bebida para menores de 18 anos, ou um adulto compra e também deixa de cumprir a lei, deixando a bebida ao alcance do adolescente, da criança a partir dos seus 12 anos de idade e pior, até oferecendo. Sim, sim. Na verdade, o primeiro contato dessa grande maioria que vem na adolescência foi um pai ou uma mãe que ofereceu. E aí a gente entra também no contexto da bebida na adolescência, que os que não fizeram uso através dos seus pais, através da sua família, acabam fazendo uso através do círculo de amigos. Porque aí envolve aquela questão de que ele já bebe na casa dele, então eu vou beber também, eu preciso beber também. Então acaba que uma coisa acarreta a outra. Uma família libera para uma pessoa beber e aí a família vai, convida um colega para casa e vai o colega sem os pais para casa desse amigo e lá eles estão bebendo, o colega está bebendo, o colega oferece e aí ele também experimenta, tem esse primeiro contato com a bebida. Certo. Então, já que nós tocamos nessa questão dessa idade cada vez mais precoce, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. E o alcoolismo na adolescência? Tem sido muito frequente. Quando não é por conta dessas duas situações que nós falamos, vem a questão da curiosidade. O adolescente ele está numa fase que ele é muito curioso, ele quer experimentar, ele quer ter contato com as coisas, com o mundo, da forma como ele enxerga o mundo, através da visão dele. Então a curiosidade também pode levá-lo a usar não somente o álcool, aqui a gente está falando especificamente do álcool, mas ele também pode fazer diversos outros usos, como tabagismo, o uso de narcóticos, na adolescência, provindo dessa curiosidade. E aí, além da curiosidade, tem a questão do status, né? O poder que a bebida dá para a pessoa. A pessoa que bebe, de certa forma, num primeiro momento, e aquelas primeiras sensações antes de começar a ficar de fato dependente, começar a ultrapassar aquele limite tênue entre estar levemente alcoolizado e estar bêbado,
ele tem um poder, né? Ele tem essa sensação de poder, de que ele pode, de que ele é soberano, está sobre as outras pessoas. Então a gente precisa entender que isso na adolescência chama atenção. O adolescente, ele quer ser importante, ele quer pertencer a algum lugar, ele quer pertencer a algum círculo. E aí a bebida acaba aqui oferecendo essa sensação de pertencimento a ele. Certo. Considerando que aqueles que assistam o nosso vídeo de alguma maneira estão ligados a entidades religiosas, ao cristianismo e principalmente à igreja evangélica, nós temos os ministérios de adolescentes, nós temos os grupos de adolescentes, trabalhos que são desenvolvidos com essa faixa etária, considerando que são eles agora o alvo da nossa conversa. Bom, então é extremamente importante e ao mesmo tempo é extremamente preocupante que haja conversas, que haja orientações, que hajam discussões e debates nas nossas igrejas com relação a este assunto. Isto é extremamente interessante. Mas o preocupante é que existem alguns assuntos que se tornaram tabu. A gente não discute. Não discutimos na igreja, alguns assuntos nós não discutimos em casa, na roda da mesa ali, sentado, pais e filhos, e me parece que nós criamos uma realidade totalmente paralela. Por quê? Porque, infelizmente, ao não discutir, essas curiosidades elas vão surgir. E o discutir aqui não é só no ato recriminatório, porque de repente aquele que o pai em casa, ou a mãe, os pais em casa vão conversar e o debate nem é um debate, é um monólogo dizendo você não pode. Os motivos variam, porque tem menos de 18 anos, que é o argumento mais imoral de todos, porque o problema neste caso não está no beber ou não beber, mas na idade. Outros vão dizer, você não pode porque você é crente, você não pode porque... Enfim, você não pode. É o que a maioria acaba falando, então não é um debate, é um monólogo. É importante que nós conversemos sobre isso, você como psicóloga, é importante que nós trabalhemos não só este assunto, mas muitos outros assuntos que têm se tornado tabu, não mais na sociedade, mas na igreja. Não é apenas o álcool, as drogas, mas a sexualidade, a tatuagem e muitos outros assuntos que nós simplesmente passamos pano na situação, definindo ou respondendo apenas com não pode. Mas não se explica o porquê não pode, ou se em algum momento pode, quando, em que contexto, em que momento. Esse é o dado preocupante. É importante a gente ter esse tipo de diálogo e de debate dentro das nossas comunidades? Sim, é importante porque a adolescência é uma fase em que eles utilizam muito do exemplo, do espelhamento. Eles se espelham em alguém. É o que nós entendemos sobre a questão da influência. E o adolescente, ele não convive só com a igreja, ele não convive só com a sua família crente, ele convive na escola. E na escola ele vai ter contato muito mais e muito maior com pessoas que não são crentes, com pessoas que fazem uso, que têm uma maneira de viver diferenciada da maneira dele viver enquanto adolescente cristão. E a probabilidade dele se sentir tentado a usar as coisas que os amigos usam, a conversar sobre o que os amigos conversam, a experimentar aquilo que os amigos já experimentaram, é muito maior do que o contrário, né? Então, é preciso sim ter esses debates, é preciso sim conversar, porque a grande maioria das vezes é na adolescência que eles começam a fazer usos e nenhum uso comecei hoje a beber, amanhã eu já tô bêbado. Muito pelo contrário, a grande maioria das vezes o primeiro contato com a bebida é repulsiva, porque a bebida tem um gosto diferenciado, um gosto mais forte, que você não consegue simplesmente num dia ficar viciado. Então você bebeu hoje, aí você tá vendo um amigo beber, você vai beber de novo, e aí depois você vai beber de novo, e aí gradativamente você vai bebendo, gradativamente você vai aumentando o seu consumo, até chegar em um momento em que aquilo faz parte de você,
todas aquelas sensações que a bebida anteriormente te dava com 2 copos, 3 copos, vai começar a te dar somente com 10, 11 copos, então começa a ficar tardia a sensação, mas não o número, não a quantidade de álcool no seu sangue, e aí você passa a beber mais porque você quer chegar naquela sensação, e aquela sensação não acontece mais com aquela quantidade que você bebia. E aí você vai aumentando as suas doses até você chegar no ponto em que de fato você se tornou dependente dela. Certo. Então, se serve de alerta, precisamos romper o tabu e conversar a respeito, trazer orientações a respeito, não só do álcool, mas de todos os assuntos que ainda hoje são tabu, de serem discutidos. Ninguém aqui está propondo romper o tabu no sentido de se tornar extremamente libertino. Nós não estamos falando para liberar todas essas coisas das quais ainda são tabu. A questão aqui não é liberar, e da qual eu particularmente sou contra algumas liberações libertinas, mas o que nós estamos dizendo é que as pessoas precisam discutir e falar sobre e não ignorar o elefante branco na sala da casa. Simplesmente proibir por proibir. Exatamente. Bom, quando a gente fala então sobre alcoolismo, e agora saindo um pouco dessa questão da idade, deixando de lado um pouquinho até o resultado alarmante dessa pesquisa que saiu essa semana, existem consequências pessoais e sociais do vício do álcool. Por que nós fazemos essa distinção? Porque as consequências pessoais são aquelas que atingem diretamente o indivíduo que é viciado em álcool. Mas as consequências sociais não necessariamente atingem o indivíduo, mas o contexto em que ele está. A família, os amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade ou de escola, a vida dele como um todo e todos aqueles que fazem parte da vida dele são atingidos. Quando a gente pensa no senso comum, é muito mais fácil a gente olhar as consequências pessoais. Doenças que isso traz, rompimentos e destruição de lares, de casamento e por aí. Mas ainda que não seja tão enfatizado, também existem consequências sociais. Eu gostaria de saber, então, quais são algumas das consequências pessoais e algumas das consequências sociais do alcoolismo. A gente precisa entender que o uso da bebida faz com que a pessoa perca o controle. Ela perde o controle sobre o que nós chamamos de filtro social, né? Então, ela perde essa noção do que ela pode socialmente fazer e o que ela não pode socialmente fazer, exatamente porque a bebida ela é um inibidor. Então, inibe essa consciência do que, de certa forma, ela pode ou não fazer. Não é que ela vai fazer coisas enquanto ela bebe que ela não faria sóbrio, não necessariamente. Ela pode potencializar aqueles comportamentos que ela teria enquanto uma pessoa sóbria. Então ela tem aqueles comportamentos, mas de uma forma mais contida. A partir do momento que ela bebe, que ela faz uso exagerado, que ela já perde o controle sobre o uso, ela perde o controle também sobre as suas ações. Isso faz com que a pessoa acabe sendo isolada. Né? Enquanto a pessoa ela bebe socialmente, ainda é socialmente aceito. Então, enquanto ela tá ali no grupo de amigos, enquanto, por mais que ela dê um PTzinho aqui e comece a passar mal, enquanto ela ainda está ali e isso não tem acabado com o círculo social dela, isso ainda é socialmente aceito. Só que a partir do momento que a pessoa de fato é considerada um alcoólatra, o alcoólatra ele não é visto com bons olhos pela sociedade. Então a sociedade acaba que menosprezando, isolando, e ele acaba perdendo todo o seu círculo social. E aí a gente entra de novo na questão de que um alcoólatra, ele não tem mais, a bebida para ele é mais importante, essa compulsão pela bebida é mais importante do que o seu senso de responsabilidade, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja com o seu serviço. Então, a partir do momento que começa a entrar em conflito com as suas relações sociais, ele acaba destruindo essas relações sociais. E aí, por mais que ele conviva com as pessoas, quando a gente pensa no alcoólatra que tem uma família, ele convive com a família dele.
mas ele já destruiu os laços sociais que o ligam à família, os laços afetivos que o ligam à família. E aí ele tem diversos comportamentos que podem perpetuar e trazer consequências para toda uma geração, né? Principalmente, não que hoje não tenha, hoje ainda tem, mas era comum você ouvir antigamente muitas histórias de avô que bebia muito, pai que bebia muito, e aí o avô ensinou o pai a beber, ainda jovem, o pai então começou a beber com o avô, e aí o pai vai ensinar o filho a beber, e aí começa esse ciclo vicioso, ele vai indo de geração em geração. Então é outra consequência. Grande maioria das vezes essas pessoas que começaram a beber na adolescência, os pais começaram a beber na adolescência também. E aí então você vê que começa a ter aquele ciclo de que o avô levou para o pai levou para o filho, e o filho provavelmente, se não quebrar o ciclo, vai levar para o filho, e por aí vai, e todas as gerações elas acabam se tornando reféns do uso do álcool. É claro que a gente sabe que existem as suas exceções, né? Nós não estamos padronizando, porque de repente você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem até seus filhos que têm essa dificuldade. Nós não estamos dizendo que ele tem essa dificuldade porque você incentiva ou porque alguém muito próximo a ele incentiva nessa idade. Mas também não podemos ignorar que existem os incentivadores. E aí eu imagino que incentivar não seja simplesmente eu pegar a bebida e dizer, toma, quer experimentar? Se eu facilito o acesso, eu também estou incentivando, né? Por exemplo, dentro do contexto cristão, para aqueles que não têm dificuldade em beber um pouco de vinho, por exemplo, que não acham errado beber um pouco de vinho. De repente, eu não dou vinho para o meu filho, mas ele sabe que na minha casa sempre tem. E ele sabe que eu bebo, não bebo no bar, não bebo na rua, mas eu bebo em casa. Então, isso também, de certo modo, acaba sendo um incentivo, mesmo que não seja um incentivo de oferecimento. Eu não viro para ele e falo assim: ah, senta aqui comigo, vamos beber um pouquinho, vamos assistir o jogo do Brasil, o jogo sei lá, do Corinthians, do Palmeiras, e senta aqui e bebe comigo. De repente, não é isso que eu faço. Mas o fato de eu não chamar ele para beber comigo não significa que de alguma maneira eu também não esteja incentivando. Também não quer dizer que porque eu tenho bebida na minha casa, eu estou obrigando aqueles que estão ao meu redor a beberem. A gente precisa fazer essa diferenciação, ela precisa ficar clara para nós. Aí a gente precisa considerar, nesse exemplo que você está dando, a questão do papel de influência que esse adulto ele exerce sobre esse adolescente, sobre essa criança. Porque enquanto ele tem essa bebida, mas ele faz o uso do vinho, por exemplo, de uma forma consciente dentro de casa, não é uma pessoa que exagera, não é uma pessoa que bebe e fica bêbado ou coisas do tipo, não necessariamente esse adolescente vai começar a beber porque tem uma garrafa de vinho. Porque entra aquela questão do vamos conversar com os nossos filhos, vamos conversar com os nossos adolescentes. Aqui não entra na questão de falar que você teve filho, não tenha mais garrafa de vinho na sua casa, porque a gente não está entrando nessa questão. Mas assim, a gente precisa conversar com os adolescentes por conta dessa curiosidade que eles têm, porque provavelmente eles vão se sentir curiosos para saber por que Não se pode, beber, né? evidentemente. Além disso, enquanto falava anteriormente, ficou muito claro que, assim, existem outras coisas que, no momento em que eu estou embriagado, surgem. E, por exemplo, faz parte do senso comum a gente achar que o bêbado ele tem coragem de falar aquilo que lúcido ele não falaria, ou ele tem coragem de fazer aquilo que lúcido ele não faria. Eu posso entender, então, que o alcoolismo está intimamente ligado a outros problemas. Violência, seja ela doméstica ou não, mas violência, relacionamentos abusivos, em todas as formas de abuso, porque a gente sempre pensa no senso comum, primeiro o abuso sexual, mas ele não é o único tipo de abuso que acontece.
assédio moral e por aí. O álcool, ele pode me levar, se eu sou alcoólatra, a desenvolver estes comportamentos, ou eu tenho esses comportamentos e o álcool simplesmente abre a porteira. Os inibidores, o filtro inibidor, ele deixa de existir por causa do álcool, e aí eu passo a praticar aquilo que é meu mesmo. Só que lúcido, a minha consciência não me deixaria fazer. A gente entende que na verdade o álcool ele potencializa, ele pode potencializar alguns tipos de comportamentos. Ele pode sim inibir, é normal a gente ver pessoas que bebem bastante e ficam no estado mais depressivo, então um estado mais deprimido, mais fechado, mas também há pessoas que vão beber e vão ficar muito mais comunicativas, muito mais alegres, porque ele vai potencializar sensações, sentimentos, comportamentos que são seu. Então, uma pessoa que faz uso de drogas, não é que porque ele fez uso de álcool que ele vai ser violento. Ele já é uma pessoa violenta e o uso do álcool potencializa essa violência, essa agressividade dele. Eu puxei uma pesquisa aqui de um dado alarmante ainda dentro dessa questão. Embora essa semana saiu uma pesquisa muito mais recente, essa daqui é uma pesquisa anterior, mas ela já nos mostra o quanto esta realidade ela não é equidistante de nós. A gente pode ignorar, mas ela é uma coisa cada vez mais presente. Segundo o IBGE, em 2012, cerca de 15 mil alunos da rede pública já haviam fumado crack pelo menos uma vez, e a média do início do consumo de álcool era aos 12 anos e meio. E com uma tendência de que o jovem começasse cada vez menos ou cada vez mais cedo. E eu estou falando de dados de 2012. Além disso, segundo essa mesma pesquisa, 15,5% dos estudantes do ensino médio e fundamental admitem que já usaram solventes inalantes pelo menos uma vez. Claro que esse dado não tem a ver só com o álcool, tem a ver com o uso de entorpecentes, mas é triste nós percebermos esta realidade. Ainda uma outra pesquisa, ela diz o seguinte: ela é de 2015, foi feita com alunos entre 13 e 15 anos e trouxe como dados que adolescentes que já experimentaram bebidas alcoólicas hoje são, ou em 2015, eram do percentual de 55,5%, ou seja, mais da metade. Portanto, nós estamos falando de uma maioria de adolescentes que já experimentaram o álcool no ensino médio e no ensino fundamental 2. Quando eu fiz o levantamento dessa pesquisa, ainda o ano passado, me chamou a atenção porque desse total, mais da metade correspondia às meninas. E é interessante porque a gente sempre vai pensar no menino, no homem como alcoólatra e por aí vai, mas a pesquisa ela revela que a maioria era meninas de fato. Então isso traz para nós a preocupação de que os nossos filhos, os nossos adolescentes, é claro que nós não estamos falando só deles, porque não são só eles que são acometidos, mas considerando que cada vez mais cedo eles estão entrando nesta realidade, é preocupante saber que mais da metade dos jovens do nosso país já experimentaram e já são de alguma maneira usuários do álcool, seja o uso social, seja o uso excessivo e seja o alcoolismo. Por que, neste caso, os três são problemas? Primeiro, porque a lei estabelece que menores de 18 anos não pode ter acesso, contato com bebida. Então, a partir deste momento, mesmo o beber socialmente está errado. E para efeito do que nós estamos tratando, é pior ainda descobrir que, a partir dos 12 anos e meio, nós temos adolescentes que já fazem uso abusivo,
né? E como você mesma colocou, esse uso abusivo, ele não é constante, mas quando faz uso, exagera. E isso é um problema. E também o alcoolismo, como vício propriamente dito. E diante de tudo isso que nós falamos, eis que surge então uma curiosidade. Nós que somos do contexto cristão, nós sabemos que toda e qualquer doença, toda e qualquer limitação, toda e qualquer fraqueza do homem, nós precisamos expor diante de Deus em oração. Então nós sabemos que ao tomar conhecimento de que o meu filho, meu primo, meu sobrinho, meu vizinho, enfim, tem problema, seja menor ou maior de idade, tem problema com o álcool, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar por ele. Isso é óbvio. E suplicar a graça de Deus para que ele seja liberto deste vício. Isso também é óbvio. Mas existe algum outro meio de ajuda para que eu possa oferecer a quem faz o uso excessivo e abusivo e até quem é de fato alcoólatra? Primeiro passo, a gente precisa entender que a pessoa que faz o uso, a partir do momento que a gente o considera como um viciado, ele já tem um certo que menosprezo da sociedade, né? Enquanto ele ainda está no seu círculo social, o seu uso não está afetando o seu círculo social, as suas amizades, ele ainda é, de certa forma, socialmente aceito. Mas a partir do momento que ele começa a fazer o uso exagerado, ele começa a passar dos limites impostos, né? Então ele começa, a bebida começa a influenciar todo o seu círculo social, ele começa a ser menosprezado. E ele se sente menosprezado, ele se vê nesse menosprezo, e a forma de fuga para qualquer conflito que ele tem é o uso da bebida. Então, o primeiro passo é não menospreze, né? Sabemos que é difícil, tem contextos e contexto, há casos e casos, situações e situações, mas se você se propõe a ajudá-lo, não menospreze, né? Dê a ele essa referência de cuidado, essa referência de ser o ponto de conforto, principalmente quando ele está numa fase em que ele começa a perceber, ele começa a assimilar os conflitos em que ele vivencia. E aí, a partir do momento que ele começa a experimentar esse conflito, a ter consciência dos conflitos, ele se sente sozinho. Em grande maioria das vezes, ele está de fato sozinho, ele já não tem ninguém porque todo mundo já pulou fora, né? Então, ele precisa se sentir acolhido. Até mesmo quando ele vai para um grupo de ajuda, que geralmente são os alcoólicos anônimos, uma das grandes coisas que tem propiciado para o efetivo sucesso dessa terapia, dessa ajuda em grupo, é o fato dele se sentir acolhido, dele se sentir pertencente a algum lugar. Porque ele percebe ali que ele não está sozinho, que há outras pessoas que estão passando pelo mesmo e que também estão sofrendo e que também estão procurando apoio e que também estão dependentes desse acolhimento, né? Então, além dele ter esse contato, esse acolhimento com o grupo de ajuda, é importante ele ter um ponto de apoio. Ele ter alguém ou algo que o faça perceber que, por exemplo, ele não pode pisar na bola, ele não pode fazer uso porque tem outras pessoas com ele. Quando ele toma consciência que de fato a bebida tem sido um problema, quando ele de fato se propõe a buscar ajuda. Porque se ele também não se propor a buscar ajuda, a probabilidade dele cair sempre, ter recaída sempre, por mais que ele passe um tempo sem beber, mas ele ainda não internalizou essa necessidade que ele precisa parar, é muito grande. Então, de fato, eu preciso primeiro tomar consciência de que é um problema. Eu, que estou convivendo com alguém que tem essa dificuldade, eu preciso tomar consciência de que isso é um problema. É uma doença. A pessoa em si precisa tomar consciência de que está exagerando, no caso do uso abusivo, e não tratar com normalidade, entender que está exagerando, e também aquele que é doente, né, aquele que está alcoolizado, ter consciência de que ele já não controla a si mesmo. Ele tem uma dificuldade com isso. E, acima de tudo, é a ideia de que eu não sou juiz legislador. Por que que eu digo isso?
Porque, às vezes, ao lidar com pessoas que enfrentam esta realidade, o meu primeiro comportamento é começar a dizer coisas do tipo: ah, mas você não tem vergonha por fazer isso. Ah, mas você não tem motivo para fazer isso. Ah, mas você. Centenas e centenas de ah, mas você. Como se eu estivesse de fato julgando o comportamento dele. É claro que nós não estamos nessa onda do não julgueis e blá blá blá. O que nós estamos dizendo é só isso, ou se concentrar nisso, não resolve o problema. Não. Definitivamente. Se alguém faz uso descontrolado e, portanto, uso excessivo e abusivo, a melhor coisa é pare enquanto ainda há tempo. É melhor parar e não continuar nessa de socialmente eu posso, porque uma hora eu posso perder o controle e me tornar viciado, e aquele que já é viciado é ter consciência de que você não vai parar a hora que você quiser, que você não vai parar sozinho, que você não vai ser iluminado por algo que no estalar de dedos resolve o problema. É claro, faço novamente a ressalva de que cremos num Deus que tem todo o poder e se ele quiser ele faz, mas nós estamos falando dos meios ordinários. Procure na sua cidade o Alcoólicos Anônimos, se você conhecer alguém que tem este problema ou se você tiver esse tipo de dificuldade. E se não tiver, ele tem os Centros de Referências de Apoio de Assistência Social, os CRAS. Então, pode ir no CRAS, se não tiver um Alcoólicos Anônimos aí na região, podem procurar também o CRAS para obter esse tipo de auxílio, porque eles também fazem, alguns CAPs também fazem grupos de apoio referente ao uso abusivo de álcool. Sim. Lembrando que não é vergonhoso você admitir que tem um problema e que precisa de ajuda. Mais vergonhoso é você fingir que não tem um problema e continuar mergulhando cada vez mais profundo neste vício, neste problema e nessas lutas. Mais uma vez, quero agradecer à psicóloga Jaqueline pela sua atenção, pela sua gentileza de concordar em gravar mais um vídeo. Que você tenha sucesso, que Deus abençoe a sua trilha como Amém. psicóloga nas suas palestras. Quem estiver em Montemor, inclusive dia 10 agora tem uma, né? Isso, vai ser no Jardim Paviotti, na associação, lá no Jardim Paviotti, e o tema que será tratado será sobre o tabagismo. Se você tem problemas com tabagismo, conhece alguém que tem problemas com tabagismo e é de Campinas e região, já que Montemor é a cidade vizinha, dia 10, na associação do bairro Jardim Paviotti. Deus te abençoe. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.